Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Continuaremos dos nossos encontros. No último encontro, conversamos sobre a questão dos paradigmas, né, fixados pelas cortes superiores. E hoje, então, a questão entraria assim: não teria uma lógica específica, a linear ou a complexa, que obrigatoriamente teria que ser adotado pelos nossos magistrados? O que tu me diz sobre isso, Renato Henke? Nós temos aqui uma questão de aplicar uma forma de pensar. A lógica analítica, ou aparelho de uma linguagem linear, ela se mantém no tempo e ela é obrigatória. Eu não posso dizer que está chovendo e ao mesmo tempo dizer que não está chovendo. Porque eu estou atuando no mesmo nível. Agora, na rua, está chovendo? Não. Mas eu digo que está chovendo. Eu estou dizendo alguma coisa que não é lógica. Então, esses sistemas lógicos, numa situação em que se podia trabalhar num âmbito analítico, em que eu comparava pedaços por pedaços, fragmentos com fragmentos, a gente dizia sim, não. Então, na medida em que se tem planos de existência diferentes, eu tenho uma situação complexa. Voltamos àquela situação das coisas divulgadas. Eu tinha um contexto em que eu tinha uma decisão que foi feita antes do Supremo Tribunal Federal dizer que a lei era constitucional, que protegia o contribuinte e dizia: olha, não recolhe PIS e COFINS sobre tal situação. Então eu tenho ali todos aqueles, e ela linearmente, que tiveram uma decisão favorável, dizendo que não deviam pagar tributo antes da decisão do Supremo Tribunal Federal, estão protegidos. Linear, sim, não. Mas aí vem uma segunda camada, que é um segundo contexto. Então tem um contexto, tem um sobrecontexto. Esse sobrecontexto, assim, a partir do momento que a lei for julgada constitucional, todos devem pagar. E cai aquela proteção da coisa julgada. Aí nós temos um sistema constitucional. Mas por que um vale até um determinado momento, o outro não? Porque nós temos o princípio da igualdade. E o princípio de que o Supremo Tribunal pode dizer se a lei é constitucional ou inconstitucional. Quando ele diz que é inconstitucional, ela deve ser, não pode ser aplicada. Quando ela diz que é constitucional, ela deve ser aplicada. Então eu tenho uma decisão que modificou o sistema jurídico, dizendo aqui ela é inconstitucional, não pode exigir. Então a decisão jurídica vale. Mas vale até que ponto? Até um outro tema. Então aí nós entramos no âmbito da questão sistemática. Nós temos um sistema, voltamos lá, 600 anos antes de Cristo, para os pré-socráticos. Tu não entra num rio e sai do mesmo rio imediatamente. Naquele ato de entrar e instantaneamente sair, o rio se modificou. Tudo flui. Tudo se modifica. E o sistema jurídico tributário se modificou. E tem dois contextos. É o contexto que entra no rio e o contexto do que sai. Só que o rio não é aquele localzinho do mergulho. Ele é uma conformação total que vem. O que eu estou dando ênfase para esse tema? Nós estamos trazendo agora uma reforma tributária em que nós temos o IVA, em que todo o valor que já foi tributado antes, dentro de um processo econômico, não pode ser tributado de novo. Se eu não considerar todas as incidências vindo de inúmeras camadas de circulação econômica, eu não vou ter IVA. Aqui tem um fato gerador, aí eu devo pegar aquele valor e tributar. Não. Tu tributa, mas tu vai ter que deduzir daquele valor todas as incidências anteriores e tu deves considerá-la. Então tu não tem mais aquela situação de elemento em elemento poder cortar e tributar aquele valor. Então aí nós entramos simplesmente dentro da questão contextual. Eu gostaria de trazer aqui
o que disse Genaro Curial. Acrescentamos que as palavras usuais são polissêmicas, isto é, comportam na maioria uma pluralidade de sentidos diferentes que se sobrepõem produzindo como que franjas de interferência. Segundo o contexto da situação, do discurso, da frase, um dos seus sentidos exclui os outros e impõe-se ao enunciado. Uma vez mais, o todo contribui para dar sentido à parte, e qual contribui para dar sentido ao todo. Vamos trazer de volta Nietzsche. Nietzsche, quando examinou a questão do estabelecimento científico, da forma de uma linguagem científica, ele fez uma expressão: Deus está morto. Então, mas dito isso de uma forma genérica, isso é absolutamente inconcebível. Mas se localizado esta expressão Deus está morto, no plano da ciência, o que ela diz? Contextualmente. Ela diz simplesmente que dentro de um sistema de pensamento, científico, Deus perdeu a sua validade. Então, eu tinha um contexto científico em que Descartes dizia que Deus ilumina a alma. Mas agora, depois da evolução científica, ele já não ilumina mais, ele está morto. Então eu tenho que ver o contexto de uma forma de pensar e de outro. Então, nessa situação, quando eu falo de uma determinada situação, Deus está morto, eu estou dizendo que Deus está morto mesmo? Ou estou trazendo essa expressão para dentro de uma determinada situação? Então, a visão contextual é importante. Voltamos à questão lá da coisa julgada. Em que situação da coisa julgada eu posso dizer alguma coisa? Qual é o contexto que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando num contexto tranquilo, anterior à decisão do Supremo, ou estou trabalhando num outro contexto? Mas aí eu estou com uma situação de uma abordagem sistêmica da Constituição. Ela não é uma linha reta. Ela é simplesmente uma linha que tem sentido nas diversas fases, nos diversos planos de incidência, ou nos diversos planos contextuais de incidência da regra tributária. Então, se eu não fizer uma interpretação contextual, eu não falo aquilo que está falado na Constituição. Nós temos aí, então, uma nova forma de pensar. Não é mais daquela linguagem retilínea, sim, não, sim, não. Num contexto, não. No outro contexto, sim. E muitas vezes está se aplicando uma mesma abordagem, uma mesma expressão, que por isso, segundo se diz, que ela é polissêmica. É essa situação que tem que ser efetivamente examinada quando se há julgamento. Desse modo, no plano dessa lógica linear e complexa, relaciona, Renato, a contextualidade com a lógica complexa, por favor. A questão dessa relação lógica, ela é ou não é? Se eu estou trabalhando numa linearidade e não é, a lógica é contextualizada num plano linear. É isto ou é aquilo? Quando eu estou trabalhando num plano em que eu tenho diversas possibilidades a serem estabelecidas, eu estou dentro de uma complexidade. Mas a complexidade não é nada, digamos assim, desorganizada. A própria organização constitucional, ela é complexa. Vamos relembrar, no ano passado, se estabeleceu aquela situação em que teria que se buscar, dentro das regras estabelecidas, formas de financiar a pobreza absoluta no Brasil.
Então tinha esse orçamento, e desse orçamento tinha um limite de gastos que não podia ser ultrapassado. E aí veio uma decisão que diz assim, olha, não existe limite de gastos para combater a pobreza no país. Se o orçamento não traz, não importa. A Constituição protege o pobre e aquele que precisa sobreviver, e o Estado tem que simplesmente suprir aquela necessidade. Ah, não, mas então não está no orçamento. Como não está no orçamento? E precisa estar quando a Constituição manda fazer? Então nós temos algumas coisas que a Constituição determina que se faça. E eu não posso simplesmente dizer, olha, eu não tenho orçamento. Ocorreu uma catástrofe. Não, deixa morrer, que eu simplesmente não tenho orçamento para atender as pessoas que sofreram com a catástrofe. Sim, mas que pensamento é esse? É um pensamento sistêmico posto na Constituição. A Constituição, ela não é partida em pedaços. É um todo único organizacional, com todos os seus reflexos em rede de conexões, único. A Constituição é o ecotexto da democracia brasileira. É ela que conduz, é ela que é a estrutura. Quando se diz que qual é a estrutura do país, está na Constituição. Agora, eu não posso simplesmente dizer que aqui eu não posso fazer porque não tem uma lei que me impede de fazer isso. Quando a Constituição manda, é ela que manda, ela se sobrepõe. Ah, mas não tem orçamento. Tudo bem, adequa essa questão do orçamento depois, mas atenda-se à Constituição. Então, eu gostaria de trazer aqui um texto que fala sobre isso. Na abordagem sistêmica, as propriedades das partes podem ser entendidas apenas a partir da organização do todo. Então, o todo nacional democrático brasileiro, ele implica que os pobres, a subsistência das pessoas seja atendida. Esse é o todo que manda. E esta relação estabelecida. E esta relação se estabelece com a parte do orçamento. E ela que impõe que se criam os recursos para fazer isso. Em consequência disso, diz o texto, o pensamento sistêmico concentra-se não em blocos de construção básicos, mas em princípios de organização básica. Então, a Constituição aqui, ela tem que ser interpretada a partir dos seus princípios de organização tetal. E o contexto que nós estamos trazendo aqui nesse ponto é a subsistência tem que ser garantida a todo brasileiro. Ah, mas não tem renda, não tem isso, não tem aquilo. Por quê? Foi gasto com um cafezinho, não sei aonde. Isso não é desculpa. A organização sistemática está impondo isso. Então, na medida em que a gente olha para a Constituição e diz o que está na Constituição tem que estar na parte, nós estamos resolvendo esse pensamento complexo. Então, o pensamento sistêmico é contextual, o que é oposto ao pensamento analítico. Eu não posso dizer, olha, não tenho isso, logo aquilo não posso fazer. Esse é o pensamento analítico. Qual é o contexto? Nós estamos diante de uma catástrofe e nós temos que simplesmente garantir a sobrevivência das pessoas. Esse é o contexto. E esse contexto se impõe ao todo. Mas está se fazendo essa interpretação naquela situação que se falou, está. A análise significa isolar alguma coisa a fim de entendê-la. No pensamento sistêmico, significa colocar no contexto de um todo mais amplo. Aqui nós temos a resposta. O que manda a Constituição sistematicamente? É isso que tem que estar nas partes. E outra coisa, é essa sistematização que limita a incidência das leis nesse contexto. Por isso que vem aquela situação que se estabeleceu na coisa julgada. A Constituição manda tratar as partes iguais como iguais. Então, esse contexto se impõe
aquele que tinha o direito anterior depois que foi modificado. Então, a exemplificação do pensamento complexo é exatamente essa situação que ocorre dentro de um sistema. Mas eu não posso anular, por exemplo, o direito da subsistência porque eu não tenho orçamento. Dizendo, eu estou no contexto aqui, eu só posso gastar aquilo que está no orçamento. Logo, deixa morrer as pessoas. Mas isso não está na Constituição. Então, essa interpretação linear, lógica, sim, não, efetivamente não pode ser aplicada. Então, nós temos hora que nós temos que apresentar a lógica linear e tem outras situações em que nós temos que ir para a lógica complexa e, às vezes, ela é muito complexa, contextualizada. E aí, o grande contexto que nós temos que considerar sempre é a situação em que o direito que está sendo invocado e está sendo discutido se localiza. Nessa situação, nós temos, então, uma diferenciação entre aquilo que se fala de um pensamento lógico, analítico, e um pensamento complexo. Só que a lógica complexa, ela se impõe de diversas formas. Como ela se impõe? Na lógica analítica, sim, não, e tem um terceiro excluído. Ou é sim ou é não tem outra oportunidade. No pensamento complexo, eu simplesmente, quando digo não para alguma coisa, eu tenho que pôr aquele não entre parênteses, porque aquele não, efetivamente, pode vir a ser um sim. Voltamos à coisa julgada. Num contexto, não pode. Isso aqui é uma decisão que se impõe e que deve ser respeitada. Agora, num pensamento complexo, aquilo que foi não, ela absolutamente passa a ser sim, dependendo do contexto. Não pode gastar nada que não esteja no orçamento. Mas, se o contexto é a subsistência de pessoas, ou por causa de uma situação social, ou por causa de uma situação de acidente ou qualquer coisa, aí a presença de valores no orçamento passa a ser insignificante. A condição contextual impõe que se arrume dinheiro dentro do orçamento para suprir aquela necessidade. Essas são as informações. Não, mas sim, não. A lógica complexa é exatamente aquilo em que eu, quando excluo uma situação de um determinado contexto, não quer dizer que num outro contexto aquilo que eu excluí não deve ser excluído. Lá pode ser incluído e, efetivamente, quando é incluído naquele segundo plano, pode estar excluindo uma situação que já num contexto foi dada como certa. Vamos dizer, eu tinha direito à coisa julgada naquelas situações que ocorreram antes do Supremo dizer que aquela regra era constitucional. Eu tenho outra regra, que lá era não pode cobrar, depois o Conselho do Supremo dizer sim. Então a lógica complexa é exatamente, num plano é não, no outro sim. É essa situação que tem que ser aplicada quando se faz a interpretação constitucional. Sou pena da gente pegar um contexto e transformar ele em regra rasa, com danos totais a alguns direitos, privilegiando outros.